Quando foi que a história do Brasil passou a ser ministrada no ensino superior? É isso que a gente vai explicar hoje. Mas antes eu queria dar uma explicação rápida sobre outra coisa. Vocês, quem está assistindo todos os vídeos, já percebeu que eu estou intercalando com os vídeos de história de Portugal alguns vídeos sobre o ensino de história do Brasil. E hoje eu vou terminar essa série de vídeos sobre o ensino da história do Brasil. Porém, eu vou continuar sempre colocando alguns vídeos intercalados com os vídeos específicos de história de Portugal e Brasil. Por quê? Porque dá uma quebrada no ritmo e também tem muitos assuntos interessantes complementares, assuntos afins que eu gostaria de tratar. Então, apesar de encerrar esse assunto, esse tema específico do ensino da história do Brasil hoje, eu ainda vou de dois vídeos de história de Portugal e Brasil e vou fazer um vídeo intercalado sobre outros temas, ok? Existem muitos temas interessantes, biografias de personalidades, resenhas de livros, enfim, tem muita coisa interessante para se dizer. E dá uma quebrada também, não fica muito repetitivo, né? Muito batido num assunto só. História do Brasil, história do Brasil, história do Brasil. Muito bem. Em 1931, Vargas chega ao poder depois da Revolução de 30. Por alguns anos ele governa como chefe do governo provisório. Em 34 é feita a primeira Constituição depois da Revolução e a gente ainda vai falar disso quando a gente chegar lá no século XX. Mas o que nos interessa agora é o seguinte. Em 31 ele vai fundar o Ministério da Educação, que não existia ainda, ele vai fundar. Provavelmente esse foi o começo do fim da nossa educação. O professor Olavo costuma dizer isso, né? Mas, enfim, ele cria e faz uma faz uma grande reforma no ensino naquele momento. E ele vai criar as faculdades de filosofia, ciências e letras, que vão se tornar muito comuns em todo o Brasil. E até ali, fim dos anos 90, início dos anos 2000, ainda existiam essas faculdades. Só que hoje elas mudaram de nome, se incorporaram em universidades estaduais, até federais. O objetivo dele, ele tinha dois objetivos criando essas faculdades. Primeiro, formar professores para o ensino secundário e também desenvolver a pesquisa científica no Brasil. A primeira faculdade que foi criada foi em São Paulo e era católica e se chamava Sedes Sapiente. Okay? Essa faculdade ela foi fundada em 32, começou a funcionar em 33. 10 anos depois ela vai sair, ela funcionava num colégio, no prédio de um colégio. 10 anos depois ela vai sair e vai passar para um novo prédio. Esse novo prédio, em 1970, vai ser incorporado à PUC de São Paulo. E em 74, a sede Sapiente vai acabar e vai ser completamente incorporada à Universidade, à PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Muito bem. O primeiro professor de História do Brasil no nível superior, então, foi o Afonso de Taunay. Afonso Scagnoli de Taunay. Não confundir com Scagnoli Doria, que eu falei que foi professor no Colégio Pedro II. Bem, na verdade, Scagnoli Doria não chegou a ser professor, ele participou da seleção, mas quem ganhou foi o Capistrano de Abreu. Muito bem. Esse Scagnoli Doria é um grande historiador brasileiro, provavelmente ali naqueles anos da fundação dessas faculdades, ele era o maior historiador brasileiro vivo e ele era biógrafo, historiador, ensaísta, lexicógrafo, tradutor, romancista, heráldico e professor. E ele era, assim, um intelectual, um erudito de excelência, tá certo? Foi membro da Academia Brasileira de Letras e a principal obra que ele deixou escrita foi a História Geral das Bandeiras Paulistas. Ele escreveu muito sobre história do Brasil, mas principalmente sobre história de São Paulo. Essas faculdades de filosofia começaram a se espalhar pelo Brasil. Em 1939 vai ser fundada a do Distrito Federal, na época, cidade do Rio de Janeiro. Essa faculdade de filosofia, ciência e letras do Rio de Janeiro, ela vai começar a funcionar e o primeiro professor de história do Brasil dela vai ser o Afonso Arinos de Melo Franco.
Eu já mencionei ele aqui, eu disse que ele tem um livro, um bom manual de história. Se estivesse por aqui eu ia mostrar para vocês. Mas... achei aqui. É esse aqui, ó. História do Povo Brasileiro. Acho que tá dando para ver bem, né? Então aqui vocês vão ver que os autores são Jânio Quadros e Afonso Arinos. O Jânio Quadros é o ex-presidente e o Afonso Arinos, ele era um grande intelectual. Agora, uma ressalva que a gente pode fazer em relação a ele, apesar desse manual ser muito bom, é que ele tinha certas ligações com a esquerda, ligações muito próximas. Inclusive, nesse livro 1964, O Elo Perdido, que é um livro que o Mauro, acho que é Mauro Abranches, né? Ele escreveu sobre os documentos da inteligência tcheca, que trabalhava para a KGB. Ele recolheu documentos nos arquivos lá na Polônia e na República Tcheca sobre a atuação dessa inteligência comunista no Brasil. Então aparece o nome do Afonso Arinos. Mas no futuro, quem sabe eu não faça mais comentários mais específicos sobre isso. Mas de qualquer forma o livro é muito bom. Bem, então, em 1935 é fundado a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Rio de Janeiro, e o primeiro professor vai ser o Afonso Arinos. Depois vai haver uma pequena reforma e vai entrar no lugar dele o comandante Eugênio de Castro, que era muito amigo do Capistrano de Abreu. E ele vai exigir que o nome da disciplina deixe de ser História Geral da Civilização Brasileira e passe a ser História do Brasil, um nome mais correto. Por último, então, antes dessa faculdade ser integrada em outra, na UFRJ, vai ser professor lá o Luiz Camilo de Oliveira Neto. Não é o Luiz Camilo de Oliveira Torres. Alguém pode conhecer aí, um intelectual conservador brasileiro. Não é ele, é outro. Muito bem. Em 39, sim, agora acho que eu falei 39 agorinha da Faculdade de Ciências e Letras do Rio, do Distrito Federal, não. Ela foi criada em 35, a do Rio. Em 39 vai ser criada a Faculdade Nacional de Filosofia. E o primeiro professor de História do Brasil dela vai ser o autor desse manual que a gente usa aqui, o Hélio Viana, ok? Ele vai ensinar ali por alguns anos. Na década de 80, nós já vamos ter, então... 80 não, na década de 60, nós já vamos ter, então, quase 90 cursos de História para preparar professores espalhados pelo Brasil. Esses cursos de História vão começar a ser muito visados pela esquerda, que queria ocupar espaços e viam nos cursos de História uma grande ferramenta para poder transformar a narrativa, né? Então, depois também quero comentar sobre o gramscismo e sobre a ocupação de espaços na universidade. E as faculdades de História foram assim, um dos objetivos mais importantes que eles visaram, tá certo? Então, já na década de 60, com mais de 80 faculdades de História, começa esse processo de ocupação de espaços. Hoje, pessoal, nós temos mais de 2.500 faculdades, cursos superiores no Brasil, né? Assim, institutos de ensino superior, nós temos mais de 2.500. E, assim, foi difícil encontrar esse número. Eu acho que ele está muito aquém da realidade, mas nós temos mais de 500 cursos de História espalhados pelo Brasil, tá certo? O Hélio Viana, quando ele vai concluir esse trecho do livro dele sobre o ensino superior de História do Brasil, ele tem um trechinho muito interessante, que é o seguinte: ele diz assim: um país que não conhece a sua história, que não a ensina a seus filhos, é um candidato ao desaparecimento, ao suicídio. E isso é verdade. Agora, um acréscimo que a gente pode fazer é o seguinte: um país que abandona as suas raízes e que constrói uma narrativa do seu passado, uma narrativa histórica, baseado em preceitos ideológicos, descolado, desligado da realidade, também é um sério candidato ao suicídio e ao desaparecimento, tá certo? Para terminar, eu só quero comentar o seguinte com vocês. Eu sei que eu tenho poucas visualizações ainda, mas de qualquer forma, vocês podem, se quiserem, escreverem aí nos comentários
que temas vocês acham que seriam interessantes de ser tratados nesses vídeos afins, nesses vídeos que eu vou intercalar com os vídeos propriamente de história do Brasil. Tá certo? Um abraço aí para vocês.